Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Quero aproveitar este domingo de Ramos, o início do que nós conhecemos como Semana Santa, para todos os dias trazer uma mensagem referente a esta Semana de Jesus. Eu quero aproveitar que temos um livreto do Bispo Roberto que fala exatamente a respeito de todos os dias da Semana Santa, todos os dias que antecedem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu quero, nestas manhãs, compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do dia que Jesus passou, cada um dos dias desta semana. Hoje, então, domingo, conhecido como Domingo de Ramos. E por que Domingo de Ramos? Porque foi o domingo foi o dia em que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. Como havia profetizado o profeta Zacarias no capítulo 9, versículo 9, ele entrou montado num jumentinho, entrou pelas portas de Jerusalém com folhas, com ramos de oliveira formadas numa forma de tapete, por onde ele passou, e ali ele foi aclamado pelo povo. Como diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 9, as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Todo o povo, então, clamava, todo o povo, então, festejava. Os evangelhos dizem que Jerusalém estava em festa, o povo estava feliz, regozijante, porque estava entrando pelas portas da cidade o Messias, o Salvador, aquele que passou 3 anos do seu ministério em oculto, 3 anos do seu ministério se apresentando como Filho do Homem, agora entra em Jerusalém se apresentando como Rei, como Senhor, como enviado de Deus para libertar o povo de Deus da sua escravidão, da dominação de Roma. Ele então entra como um verdadeiro rei, sendo como um rei que volta de uma grande batalha, volta vitorioso de uma grande batalha, e ali então ele é festejado por todo o povo. Só que, meus irmãos, o que acontece na verdade, imagine só comigo por um só momento como se encontrava o coração de Jesus ao entrar em Jerusalém, sabendo que ele estava iniciando todo o processo para a sua morte, também para a sua ressurreição, mas principalmente Jesus estava ali dando os primeiros passos efetivamente para morrer e para salvar todo aquele povo que naquele momento aclamava ele como rei, que naquele momento festejava ele como Senhor, como rei de Israel, mas que alguns dias depois estaria trocando a vida dele pela vida de um ladrão como Barrabás e enviando Cristo à cruz para morrer a pior morte daquele tempo, daquela época, pois quem morria na cruz era um maldito. Jesus então se apresenta como rei, é aclamado como rei, é festejado como rei, mas sabia que ele estava ali iniciando os seus primeiros passos para a morte. Ao vislumbrar, ao olhar para Jerusalém, como diz o Evangelho de Marcos no capítulo 11, Jesus, ele, como diz também o Evangelho de Lucas, Jesus, ele olha para Jerusalém e tem uma tristeza no seu coração, porque é a cidade que mata profetas, é a cidade que mata enviados de Deus, é a cidade que, apesar de estar recebendo agora Jesus como rei, é a cidade que matará mais um enviado do Senhor. Ele termina esse texto dizendo: eu queria ser como a galinha que põe os pintinhos debaixo das suas asas para protegê-los, para guardá-los, mas Jerusalém vai negar este refúgio, vai negar esta fortaleza. Terminamos o Domingo de Ramos, como relata Marcos em seu evangelho, com Jesus então voltando para a cidade de Betânia, para ali pernoitar,
para ali passar toda a noite. O que esse texto, meus irmãos, em Mateus 21, em Marcos 11, em Lucas, se eu não me engano, capítulo 19, o que este dia tem a nos dizer? Devemos tomar cuidado, meus irmãos, com os festejos do primeiro amor. O primeiro amor, ele é uma bênção em nossas vidas. O primeiro amor traz a nós todo aquele gás inicial de uma vida cristã. Nós começamos a ler a Bíblia de uma forma intensa, oramos intensamente. Mas, meus irmãos, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e vamos ver que nem tudo que pensávamos que seria, na verdade é. E aí os problemas acontecem, as tribulações chegam, somos testados na nossa fé, somos testados na nossa devoção às Escrituras, a nossa devoção ao Senhor, e muitos caem pelo caminho, muitos ficam pelo caminho, pois devemos entender, meus irmãos, que o trono de Cristo é a cruz. Era a cruz aqui neste momento. Isso que o povo não entendeu. Ele não veio para lançar espada sobre Roma, mas ele veio para libertar os cativos do cativeiro. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar o povo de Deus do império das trevas, como Paulo nos mostra em Colossenses. Assim devemos entender que nossa caminhada de fé, esperança e amor, ela tem dificuldades, meus irmãos, ela tem pedras pelo caminho, e não devemos desistir do nosso Senhor, não devemos desistir do nosso Jesus, pois Ele ouve as nossas orações, Ele suplica por nós diante do Pai, Ele morreu por cada um de nós, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por cada um de nós. Portanto, mantenham-se fiéis, mantenham-se firmes na rocha, na pedra angular, no seu Senhor e Salvador, e aclame Jesus todos os dias como Rei e Senhor da sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra, obrigado por sabermos desta história, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que tem muito a dizer sobre a nossa vida, Pai. Não podemos ter uma vida cristã inicial de festejos para anos depois nós desanimarmos da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, venha nos ungir e nos fortalecer na nossa fé para que não venhamos a parar no meio do caminho. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço e oro assim em nome de Jesus. Amém. Amanhã, meus irmãos, veremos a segunda-feira de Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.